Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Hora do Som. E hoje voltamos a pisar em terras brasileiras aqui no nosso país, que é muito importante, é rico, né? Nosso país é rico musicalmente, né? Culturalmente também, tem muita coisa boa, embora hoje em dia não tenha nada, né? Aliás, já faz muitos anos que o Brasil não tem nada de bom, né? Mas enfim, muitas coisas precisam ser relembradas para que os jovens de hoje, para quem não conhece, venha a se envolver com esta cultura de décadas passadas, que se tinha muito mais respeito musicalmente, você não tinha músicas que ultrapassavam os limites de certas coisas, né? Hoje em dia, infelizmente, não temos músicos, cantores, não temos nada. Músicos têm, né, de sobra, músicos bons, mas eles são obrigados a fazer coisas, são pagos para fazer coisas que é ridículo, né? Então, é o trabalho desses caras aí. Bom, enfim, nós vamos falar novamente aqui do Roberto Carlos, né? Pô, ele tem uma carreira muito boa, tem coisas que se precisa falar, relembrar e entender esse grande, né, cantor, compositor também, né? Então o vídeo de hoje vai falar de um álbum transitório de sua carreira e que é muito bom, né? É uma fase do Roberto Carlos entre a fase mais entrando ali, né? Uma fase mais romântica, deixando de lado certas tendências que ele tinha do rock and roll. Não que ele não gostasse, não é isso. Ele até, discos, vocês percebem que ele até experimentava sons novos, coisas diferentes. E depois ele começou a, né, de um certo período, começou a ficar a mesma coisa, aquela coisa padronizada demais, né? E para o meu gosto, eu não gosto, né? Não serve. Não estou dizendo que são álbuns ruins, mas não me serve, né? Então, eu acho que o último álbum grandioso do Roberto Carlos foi o álbum de 1977, né? É o álbum romântico, né? Tá nessa levada mais, bem mais, é o primeiro álbum do Roberto que é totalmente assim 95% romântico, né? Mas que é muito bom ainda, né? Depois disso eu já não gosto muito, né? Eu já acho que já caiu demais pro meu gosto, né? Não que seja ruim, né? Ainda tem umas músicas legais, dá para tirar algumas coisas, mas no geral o disco inteiro eu não gosto. Mas isso sou eu, tá? Não estou falando que são álbuns ruins, não é isso. Eu estou falando pro meu gosto, né? Mas antes de continuar, se inscreva no meu canal, façam parte, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, que assim que é possível eu respondo a vocês, tá? Diga aí o que você achou do vídeo, do tema de hoje, tá? Do álbum apresentado aqui na Hora do Som. Em 1971, Roberto Carlos lançou aquele álbum, né, famoso, Tem Detalhes, Amada Amante. Então você já percebe, a partir daí de 71 o Roberto já muda.
disco muito bom, adoro esse álbum, maravilhoso. Mas você já nota uma nova sonoridade na produção, né, porque foi gravado nos Estados Unidos, né, com, com a sua banda RC7 e com músicos lá de fora também. Então você percebe essa mudança, né, radicalmente do disco anterior, de 1970. Né? Então, a partir daí, o Roberto Carlos, né, já começa uma nova fase, mas ainda muito boa. Né? O álbum de 72 também já dá uma mesclada, né? Ele ainda consegue se manter, né, naquele seu estilo. Né? E em 1973, ele lança, né, no dia 19 de dezembro de 1973, ele lança este álbum aqui, que é muito bom também, que também já é o disco que já marca uma nova posição na sua carreira. Muito bom, eu acho esse álbum maravilhoso, sensacional, mas é o ponto de transição da sua carreira. Eu nasci 3 dias depois desse lançamento aqui, né? Nasci no dia 22 de dezembro de 73, né? O disco foi lançado no dia 19 de dezembro, produzido aí pelo Evandro Ribeiro, né? Que também era dono da CBS. O disco foi gravado entre setembro e outubro de 1973. E é o primeiro álbum do Roberto a incluir somente 10 faixas, ao invés de 12, que era o padrão, né, dos discos dele. Então, ele resolveu enxugar um pouco, apenas com 10 faixas, para melhorar a qualidade do som, né, do álbum. Né? Porque quando você condensa muitas músicas de um lado só, então você perde um pouco a qualidade. Né? É interessante porque o álbum anterior, de 72, ele tem 50 minutos de duração, né? O primeiro álbum do Roberto tem 50 minutos de duração. O álbum seguinte a esse, de 1974, também é muito bom, né? Eu gosto bastante. Também tem na faixa de 49, 50 minutos. Então, né, são os discos mais longos do Roberto Carlos. Né? Esse álbum aqui tem aí uns 40 minutos, mais ou menos. Né? Um álbum muito bom, como eu acabei de citar. Né? E participam aqui pela primeira vez, né, a dupla de irmãos Isolda e Milton Carlos, né, que são compositores, eles compunham música para outros artistas gravarem. Então, o Roberto Carlos ouviu algumas músicas, gostou, aprovou, inclusive a música Amigos, Amigos, né? Até então, né, o Milton Carlos, parece que estava cantando, alguma coisa assim. Ele achou que fosse uma mulher cantando, ele gostou da música, aprovou e gravou, né, a música. Milton Carlos, né, morreu precocemente, né? Então, a sua irmã Isolda continuou depois, né, a compor para o Roberto Carlos também. É um disco que eu acho sensacional, muito bom. Né? Ainda tem aquela pegada do Roberto, né, romântica, com os arranjos diferentes do que veio a ser depois. Tem aquela levada meio funkeada, né, meio soul também, que é muito interessante, muito bom. Né? Então o Roberto Carlos tinha essas tendências dele. E, infelizmente, né, o seu empresário, Marcos Lázaro, infelizmente ou não, não sei, começou a direcionar o Roberto Carlos somente para a música romântica. Né? Foi o que aconteceu depois. Né? Então ele acabou, aos poucos,
ficando menos ousado nos seus álbuns, né? Mas aqui, né, esse álbum aqui ainda é sensacional. O de 74 também, que vem depois, é muito bom. Já é um disco que tem uma produção assim mais simples, mas muito boa, com músicas sensacionais, muito bonitas. O álbum de 75 também tem Além do Horizonte, né, Olha, entre outras músicas, já mostra, já encaminha para uma outra direção, mas também é muito bom. Né? O de 76 também, que tem os seus botões, etc., também é muito bom. Né? Já está na fase mais romântica, mas ainda tem algumas músicas diferentes ali, com uma outra levada. E o de 77, que eu falei no início do vídeo, para mim encerra ali uma carreira do Roberto Carlos. Para mim é um disco muito bom, né? Ele é romantizado mesmo, mas com os arranjos sensacionais ainda, né? Muito bom, letras legais. E a partir de 78 eu acho que algumas coisas se salvam, né? Já começou a se padronizar demais, entrar na mesma coisa, né? Então, isso sou eu falando, não estou falando que é ruim, estou falando que é pro meu gosto, né? Nesse álbum encontra uma música do Carlos Gardel e Alfredo Lepera, que é uma música argentina que o Roberto fez, né? Ele fazia muito sucesso também fora do Brasil e regravou a música É o Dia Que Me Queiras, né? Que ficou muito boa, os arranjos aqui com o Roberto Carlos, ficou muito legal. Né? Amigos, Amigos, né? Que eu acabei de citar, também é muito bonita essa música, que é da Isolda, do Milton Carlos. Não Adianta Nada, que tem uma levada meio, né, soul music, funkeado, assim, que é sensacional. O Homem é uma música famosa do Roberto, bem conhecida, que a letra foi psicografada pelo Chico Xavier. Né? Então a letra foi psicografada, né? Não foi composta exatamente pelo Roberto Carlos, né? Foi algo espiritual, né? Uma inspiração ali para o Chico Xavier escrever, e o Roberto gostou e gravou, fez a música. Uma das melhores músicas do álbum que fecha, que é a música Rotina, né? Que é uma música muito bonita, que fala da sua própria vida, com a sua esposa, do trabalho, né? Uma música bem poética, bonita. A Cigana, que abre o álbum, que é a música mais levada para o lado místico, né? Que foi escrito pelo Roberto Erasmo Carlos, né? Que é muito bonita essa música, que chegou a tocar nas rádios, mas foi ofuscada ali pela música Proposta, que fez muito sucesso. Né? Não foi o disco mais vendido do Roberto daquele ano. Né? Um disco realmente, eu acho que já deveria. Pouca gente fala deste álbum, né? Na verdade, né? Em todo lugar que você consegue vídeos falando, né, desse álbum e tal. E o álbum não fez muito sucesso porque ele foi assim praticamente ofuscado pelo primeiro álbum dos Secos e Molhados, lançado em 73 também, que fez muito, mas muito sucesso ali, né? Com aquelas performances que eles tinham ali em Mato Grosso, né? Todo fantasiado e tal, aquela coisa toda. Compactos, né? Que eu saiba, eu não achei muita informação sobre isso, mas acho que o Homem saiu compacto, Proposta, né? A Cigana, se não me engano, saiu também. Rotina, né? Vocês souberem de alguma coisa assim a respeito, vocês podem me informar aí nas mensagens. E a música, o show já terminou, né?
foi lançado, né, um pouco depois, em 76, no disco Sanremo, né, que tem músicas lá de 67, 68 até 73. Então, o disco realmente vale a pena, tá? Para quem não conhece, vale a pena, é um disco muito bom, né? Como eu vou citar aqui já todas as músicas aqui para ficar mais fácil. Abre com A Cigana, né? Como eu falei, é uma música assim, tem uns violinos, né? Naquele estilo bem cigano mesmo no começo, no meio da música, assim, uma música muito bonita, sensacional, escrita pelo Roberto Erasmo Carlos, que é lindíssima essa canção. Uma das que eu gosto muito aqui também, Atitudes, do Getúlio Cortes, né? Música muito boa também, que tem os instrumentais e sopros sensacionais nessa música. E é uma das minhas preferidas do álbum. E a que fez muito sucesso, uma música, né, bonita, romântica, A Proposta, também do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos. E se segue com Amigos, Amigos, como eu citei, dos irmãos Isolda e Milton Carlos. Termina o lado A, né, se fosse o vinil, com a música O Moço Velho, de Silvio César. O lado 2 abre com a música Palavras, Roberto Erasmo Carlos, uma música bonita, uma versão da música argentina, lá do Carlos Gardel e do Alfredo Lepera, É o Dia Que Me Queiras, né? Como eu citei, né, o Roberto fazia muito sucesso, fora do Brasil também, né? Então, ele fez assim uma homenagem ao pessoal da Argentina, gravando essa música. Não Adianta Nada, do Fred George também, que eu falei, uma levada meio funkeada, assim, meio rock, assim, muito boa, sensacional essa música. O Homem, né, apesar de estar acreditado Roberto Carlos e Erasmo Carlos, é uma letra que foi psicografada pelo Chico Xavier. E termina com a música Rotina, que é do Roberto Erasmo, que é uma música também muito bonita, que fala da sua rotina, da sua família, do dia a dia, do trabalho, né? É realmente maravilhoso. Disco muito bom, tá? É necessário revisar esse álbum aqui, tá? É um disco sensacional. Infelizmente, né, hoje já não tem mais CD aqui no Brasil, né? Então, quando se tinha o CD, há muitos anos atrás, ali, as edições do Roberto Carlos ficam muito a desejar, horríveis, né? Mesmo depois, remasterizando, saiu nas versões de tipo Digipack, mas não tem contracapa, não tem informação, não tem nada, é praticamente uma coisa assim pavorosa, horrorosa, né? Falta de respeito para quem é fã, né? Então, nesse caso aqui também, você tem a capa, mas não tem a contracapa. Você tem essa cor borrada verde. Você abre aqui e não tem absolutamente nada, nem as fotos da contracapa do álbum. E assim são todos os do Roberto Carlos, infelizmente, né? Pelo menos nos anos 60, 70, é uma porcaria, né? É uma falta de respeito da própria gravadora para o consumidor, para quem é fã, né? Então você tem aqui CD e mais nada. Mais nada, 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 nada. Só os box que saíram, né? Não me lembro que ano que foi, remasterizados e tal, digipack, com capa, contracapa, informações, quem toca o quê, quem compôs o quê. Né? Então ali eles fizeram trabalho com todas as informações necessárias e as contracapas, embora alguns, né, dos anos 60, a qualidade de impressão não é muito boa. Né? Aliás, no Brasil, o Roberto Carlos, que me desculpe, eu gosto muito até, mas ele não se preocupa com nada disso, simplesmente acho que ele assina ali o contrato, lança do jeito que for e vende do mesmo jeito. Tá? Mas para quem gosta de ter
ah, o trabalho original, né, deveriam, a gravadora, CBS, Columbia, deveria ter feito um trabalho mais digno, né, para os fãs também. Né? Mas enfim, tá aqui esse disco muito bom, sensacional. Né? Ainda é uma fase excelente do Roberto Carlos, merece atenção, né? Como alguns álbuns posteriores a esse também são bons. Lá para o final dos anos 70 que eu já não gosto, já começou a se padronizar demais nesse negócio de música romântica, por culpa do Marcos Lázaro, seu empresário, que encaminhou ele somente nessa direção. Né? E como eu falei, o Roberto, por mais que nós tivesse saído da Jovem Guarda, entrado numa outra fase, ele ainda tinha arranjos sensacionais, ele ousava experimentar novas tendências, novos sons, né? Ele misturava ali, música romântica com rock, com soul music, etc. Né? Ele fazia as músicas até engraçadas, né? Interessantes, mas ele perdeu essa essência para seguir um negócio padronizado, né? Mas enfim, né? Não é uma crítica negativa, estou falando para o meu gosto, né? Não estou dizendo que seja ruim, mas para o meu gosto não serve. Eu gosto até 1977, algumas músicas passando disso, não como um álbum completo, mas algumas músicas. Mas é isso, eu acho que esse álbum aqui merece bastante atenção ainda. Já é um disco transitório ali para a sua carreira, mas que vale muito a pena. É um disco ainda muito bom, que vale ser relembrado. Né? Então, para quem é fã, gosta, deixe aí seu comentário, o que você achou do vídeo. Assim que possível, eu respondo a vocês, né? Vamos interagindo nesse processo saudável que é a música, discutir aí positivamente as coisas que a gente gosta. Então tá aí, 1973, Roberto Carlos, descasso, muito bom, atenção merecida aqui no meu canal, tá? Espero que tenham gostado e grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo com mais novidades. Abraço!